Nosso amado profeta Muhammad, com todos os profetas enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os verdadeiros seguidores deles, até o dia do juízo final. Muito obrigado a todos irmãos, todas irmãs aqui conosco nesta live. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala abençoar todos vocês e iluminar todas nossas vidas e nossos corações com a fé e conhecimento, inshallah. Nossa palestra de hoje é uma palestra mais importante para todas as pessoas, porque se você não está precisando estas informações, mas os outros estão precisando, e você vai orientar os outros através destas informações que você vai receber, inshallah. Nosso assunto é sobre os fundamentos e os objetivos do matrimônio no Islã. Nós queremos saber o casamento no Islã, qual é a forma correta do casamento ou do matrimônio no Islã. E como iniciar este casamento, qual é o propósito, os objetivos do matrimônio, do casamento no Islã. Islã é uma religião, como nós falamos antes, que é uma religião abrangente, que abrange todos os âmbitos da vida humana, abrange todos os aspectos da vida humana. Então, Islã é um sistema de vida, Por isso, o casamento no Islã tem vários objetivos. Nós vamos saber, no fim, como o Islã está atendendo às necessidades do indivíduo, às necessidades da sociedade, às necessidades da família, às necessidades da nação, do país, do povo, através estes objetivos que o Islã quer alcançar através do casamento. Quais são os objetivos do matrimônio no Islã? Primeiro objetivo é encontrar tranquilidade e ternura, ou seja, estabilidade entre os cônjuges, entre o casal, entre os esposos, alcançar esta tranquilidade, felicidade, paz entre os dois. Então, esse é o primeiro objetivo do casamento no Islã. Por isso, Deus disse no Alcorão Sagrado, no capítulo dos Romanos, Surat Ar-Rum, no versículo 21, ele disse: e dentre seus sinais está o facto de ele ter criado para vocês mulheres de vós mesmos, para vos tranquilizardes junto delas, e fez entre vocês afeição e misericórdia. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala especificou o objetivo, que é Allah, entre os sinais da sabedoria de Deus, entre os sinais de poder de Allah, entre os sinais do conhecimento de Allah, que Deus criou para nós, de nós. Allah disse que Ele criou de vocês, para vocês, mulheres ou esposas. Para que Allah disse, litaskunu ilayha, em árabe, litaskunu ilayha, para vos tranquilizardes com eles, alcançam a tranquilidade, a felicidade, paz, sossego, para que vocês alcançam tudo o bem na vida de vocês. Tranquilizardes junto delas, e Allah disse, e fez entre vocês amor e misericórdia. Nós vamos, inshallah, explicar este versículo mais para frente, um pouco. Então, paz
e tranquilidade. Esse é o primeiro objetivo do matrimônio no Islã. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse que entre os sinais dele está o de haver-vos criado companheiras da vossa mesma espécie, para que com elas conviveis, se tranquilam, vivem com elas. E Allah disse, e colocou entre vocês amor e piedade. Essa tradução, amor e piedade, eu vou esclarecer o que é o significado melhor dessas duas palavras, amor e piedade, entre vocês. Por certo, Allah disse, por certo, que nisto há sinais para os sensatos, para as pessoas que pensam, que meditam. Então, a união entre o casal é uma bondade para o espírito, é uma tranquilidade interna, é uma paz para ambos. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse neste versículo, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. A pessoa que sabe língua árabe, mawadda wa rahma. Mawadda wa rahma. Na tradução, nas traduções do Alcorão Sagrado em português, que colocou entre vocês amor e piedade, ou seja, amor e misericórdia. Mas a verdade, nós quando falamos al-mawadda, porque Allah usou uma palavra que é mawadda, fez entre vocês, ou colocou entre vocês mawadda wa rahma. A palavra amor em português traduzida como hub em árabe, mas não é traduzida como mawadda em árabe. Então, qual a diferença entre amor e al-mawadda que Allah usou esta palavra? A diferença entre amor e al-mawadda, al-hub e al-mawadda, que o amor é um sentimento no coração. Mas o al-mawadda, além de ser um sentimento no coração, é um comportamento que aparece na sua vida. Aparece no seu comportamento, na sua vida, na sua conduta com seu amado, como ajuda, como proteção, como conselho, como sacrifício, como orientação, que você está sacrificando por seu amado, que você está aconselhando a ele, está ajudando a ele, auxiliando a ele, protegendo a ele. Então, isso é mawadda, que Deus colocou, que Deus usou esta palavra, al-mawadda. Não usou a palavra hub. Hub, sentimento no coração, mas às vezes o sentimento não tem uma prova na vida. Alguém fala para você, eu te amo, mas não tem uma prova nenhuma na vida dele, que ele está amando você de verdade. Allah subhanahu wa ta'ala falou ou diz, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. Não diz, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ حُبٌّ ou حُبًّا وَرَحْمَةً. Não fala isso. Ele disse, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. Al-mawadda é um nível mais altíssimo de amor. Um nível mais alto de amor. Segunda diferença entre o amor e al-mawadda, ou al-hub e al-mawadda, que o amor pode ser enquanto você está à distância do seu amado. Enquanto você é à distância do seu amado, mas você está amando a ele ou a ela. Mas al-mawadda ou al-wud em árabe está relacionado ao encontro com a esposa ou com o esposo amado. Então, relacionado com o encontro. Por isso, porque Allah, Deus Altíssimo seja, neste versículo especificamente, está falando sobre o casamento. E o casamento é uma união.
um encontro entre o casal. Não é um sentimento ou uma fala, uma palavra. Não, é uma união legal entre o homem e uma mulher. Então, duas diferenças mostram que a tradução pode ser, não cabe o verbo amar ou a palavra amor para mawaddah em árabe. Não é suficiente. Não é suficiente. Não dá o significado completo desta palavra. Quando nós traduzimos وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, que colocou entre vocês amor e misericórdia. Não é amor, é mawadda, al-mawadda é um sentimento no coração e comportamento na vida que aparece na sua vida através do seu sacrifício por seu amado, por sua esposa, por seu esposo. Você está sacrificando, você está ajudando, você está fazendo, você está trabalhando. Você está orientando a ele, está protegendo a ele. Então, esse é mawadda. Mawadda, sentimento e comportamento. Esse é o primeiro objetivo do matrimônio no Islã, que é alcançar paz, felicidade, tranquilidade. Essa é uma necessidade humana, ou seja, uma necessidade da pessoa. Seja homem ou mulher, ele sempre está procurando a felicidade, procurando tranquilidade, viver com paz na vida dele, em casa, com o esposo, com a esposa. É assim. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo do matrimônio no Islã, manter as boas maneiras para que não incorrer no abismo do adultério, nas relações duvidosas. Então, esse é o objetivo também grande que o Islã especificou, ou Islã colocou para um objetivo do matrimônio no Islã. Manter as boas maneiras, as éticas, preservar as morais, para que não cair no pecado, para que não incorrer no abismo do adultério, nas relações duvidosas. Então, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, esclareceu este objetivo quando ele diz: o grupo de jovens, ele chamou o grupo de jovens, quem de vocês puder casar, que se case, pois isso ajuda a baixar seu olhar, que você não fica olhando para as mulheres com desejo, e guardar a sua honra, a sua vergonha, guardar a sua vergonha, preservar a sua honra, que é o casamento. Então, o casamento, ele disse: o grupo de jovens, quem de vocês puder casar, que se case. Não fica esperando, tem que casar rápido. Alguém está podendo casar, tem capacidade, tem condições, case. Não fica parado, tem que casar rápido. Pois isso ajuda a baixar seu olhar e guardar a sua vergonha, preservar a sua honra. E quem não puder, o profeta Muhammad deu uma solução, uma troca para as pessoas que não estão conseguindo, que não têm condições. E quem não puder, então, que jejue. Que jejue, pois o jejum reduz a intensidade do desejo sexual. Reduz a intensidade do desejo sexual e dá-lhe um grau um nível de imunidade contra os pecados. Então, o profeta agora esclareceu que entre os objetivos que você ter uma imunidade
contra os pecados. Ou seja, manter sua honra, manter suas morais, as boas maneiras, para que você não cair no pecado, nas relações duvidosas. Então, conservar, ou seja, preservar o pudor, porque Allah subhanahu wa ta'ala, Altíssimo seja, criou o ser humano e introduziu na sua natureza o instinto sexual. Então Allah subhanahu wa ta'ala, por isso, permitiu, ou seja, chamou, incentivou, ordenou o matrimônio para saciar este desejo e para não haver futilidade na vida das pessoas. Então esse é o segundo objetivo do matrimônio no Islã. Terceiro objetivo é preservar a religião. Além de preservar a honra, preservar as morais éticas, também preservar a religião, porque se não haver união, o homem ficará vulnerável ao pecado e será mais atacado por Shaitan, por Satanás, o qual vai sempre tentar caçá-lo com suas tentações. A Shaitan está correndo atrás do ser humano para que o ser humano cair no pecado. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas e mensageiros, ele disse: quem se casar é como se tivesse concluído a metade das obrigações de sua religião. Então você, quando você se casar, como se fosse completou a metade da sua religião. O quarto objetivo do matrimônio no Islã é continuação da família e conservar a linhagem e a descendência. Preservar a linhagem e a descendência. Construir uma família. Continuação, gerações, famílias, filhos, filhas, que seu nome continua falado, seu nome fulano, filho de fulano, assim por diante. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele disse: se casem e tenham filhos. تزوجوا, se casem e tenham filhos, pois eu me orgulho de vocês perante Deus ou perante as demais nações no dia do juízo final. Eu me orgulho de vocês perante as demais nações no dia do juízo final. Então, continuar uma família é a principal etapa da vida do homem que dará continuidade à sua descendência. O mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, ele disse: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Ou seja, فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. Ele disse: casem a mulher amorosa e fértil, ou seja, que dará filhos. Casem a mulher amorosa, que tem amor por você, que está amando você, gostando de você, e que é fértil, que pode dar filhos, claro, com anuência de Allah, com permissão de Deus, de nosso Senhor. Não significa que nós teremos filhos por nossa força, ou assim, não. Allah, isso é uma bênção de Deus. Altíssimo seja, dar para quem quiser, para quem quer os filhos.
Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: casem a mulher amorosa e fértil, que dará filhos com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois eu vou representar vocês com maior número de pessoas que as outras nações no dia do juízo final. Esse dito autêntico, hadith sahih. Então, esses são objetivos, 4 objetivos importantes do casamento ou do matrimônio no Islã. Se nós pensamos nos 4 objetivos, vamos descobrir que o Islã está atendendo às necessidades do indivíduo, às necessidades da família, às necessidades do homem, da mulher, às necessidades da comunidade, da sociedade, está atendendo às necessidades do povo, da nação. Por isso tem objetivo de tranquilidade, de paz, tem objetivo de manter as boas maneiras, para preservar as boas maneiras na ambiente, no povo, na sociedade, e preservar a religião, um aspecto espiritual, e continuação da família, de linhagem, de descendência. Esse também um objetivo social. Então, esses são os objetivos mais importantes do matrimônio no Islã. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Inshallah, agora vamos entrar em um assunto dentro do nosso assunto, mas que é os passos importantes e os estágios antes do matrimônio. Quais são as bases de um casamento bem sucedido, ou seja, um matrimônio de sucesso. Quais são? Porque no Islã, você tem que pensar um pensamento estratégico, ou seja, futuramente. Você não pode assim decidir agora e vai casar e pronto. Não. O casamento é um projeto de vida. Não é um desejo temporário. Por um minuto você vai decidir e vai casar. Assim você olhou alguém e gostou dele e pronto, vai casar com ele. Não assim. O Islã tem vários regulamentos, regras, objetivos, passos, estágios antes do casamento. Nós vamos escolher para vocês as coisas importantes, resumir para vocês. Primeiro passo, ou primeira base de um casamento bem sucedido, ou seja, de sucesso, é boa escolha de parceiro. Boa escolha de parceiro. Isso é importante. Porque a família, no Islã, a família consiste em 2 elementos importantes, que é o homem e a mulher. Sendo que a mulher é considerada por todos os estudos, também até mesmo os estudos religiosos, como o elemento mais importante. A mulher no Islã é considerada o elemento mais influente, mais importante do que o homem. Por quê? Porque depende da boa educação da mulher, depende dela vamos encontrar um bom filho, uma boa filha, educado e educada. Então, a mulher educada, a menina, a esposa que é educada, religiosa, virtuosa, que tem comportamento reto, certo,
Depende dela, da boa mãe, nós encontramos uma boa família. E a qual deve ser escolhida. Então, essa mulher deve ser escolhida de ser a parceira e a companheira numa vida, numa nova jornada da sua vida, do homem. Claro que não significa que nós vamos pensar na mulher e o homem não importa. Pode ser qualquer um. Não assim. Também o homem tem que ser um homem virtuoso, um homem educado e assim por diante. Porque a verdade, na verdade, o casamento, o matrimônio é como uma sociedade, como uma organização, uma empresa. Você deverá escolher a pessoa certa. Deverá escolher um sócio ou um parceiro muito digno, honesto, veraz, responsável, confiável. Uma pessoa que está confiando em você, está amando você, apropriado para você. Alguém que irá compartilhar suas felicidades, compartilhar tristezas, riqueza, pobreza, enfim, todos os momentos de sua vida, ele vai compartilhar com você. Você tem que escolher esse parceiro ou esta companheira. E a escolha deste parceiro é muito importante para o sucesso deste projeto, que é projeto de vida, o matrimônio, o casamento. E da mesma forma que a escolha do parceiro errado pode influenciar no sucesso e futuro da sua família. Porque quando você escolher uma pessoa errada, esse vai influenciar sua vida, sua família. E a escolha poderá afetar, em primeiro lugar, as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. E o mais importante, a vida dos nossos filhos e descendentes. Então, primeiro estágio ou passo, nós estamos falando antes do casamento, é boa escolha de parceiro. Esse é primeiro. Segundo também importante, é planejamento do matrimônio. Agora, eu pesquisei sobre planejamento do matrimônio e assim, mas, infelizmente, a maioria das pessoas entendem o planejamento do matrimônio é o planejamento do dia da festa do casamento. É isso. Então, eles fazem planejamento no dia da festa, ou para a festa do casamento. Onde vamos fazer nossa festa, em qual hotel vamos fazer, em qual lugar vamos fazer, em que dia vamos fazer, e quem vamos chamar ou convidar, e qual comida que vamos servir, qual doce que vamos servir para as pessoas, essas coisas. E onde vai ficar o noivo, onde vai ficar a noiva, com quem vai entrar. Assim, esses detalhes na festa do casamento. Ou seja, o fotógrafo, quando ele vai fazer o vídeo, as fotos, como nós vamos fazer isso. Então, planejamento para um dia, para uma hora. Uma hora, como nós vamos organizar a sala da festa. Planejamento sobre isso. Mas eles não estão fazendo planejamento da vida familiar, da vida do casamento depois. Planejamento futuro, estratégico. Você vai fazer um planejamento na sua vida com sua esposa. Por exemplo, vocês estão estudando na faculdade, vocês como vão terminar o estudo, como vocês vão trabalhar, como vocês vão fundar uma casa, vocês vão alugar uma casa, vão comprar uma casa. Essas coisas importantes.
Então, o planejamento do casamento não é só para o dia, dia da festa, para a festa do casamento. Infelizmente, muitas pessoas estão dando valor, importância para o dia da festa, mais do que para toda a vida do casal. Então, eles não fazem plano ou planejamento para a vida deles. Então, para que a vida familiar corra bem, é necessário começar com um planejamento correto, certinho. E o ideal é ter bastante tempo para estudar, para pensar com calma e estar atento aos detalhes da sua vida que podem acontecer. Os dois têm que pensar nisso. O homem e a mulher, o menino e a menina têm que pensar nisso. Enquanto que você está emocionado, você está apaixonado, você tem no seu coração muitos sentimentos, mas tem que ser racional nas suas decisões. Você tem que decidir corretamente. A sua decisão tem que ser correta, porque esta decisão vai ter resultado, e este resultado vai influenciar a sua vida. Então você tem que pensar bem, tem que estudar, tem que fazer um planejamento bem para que o casamento será de sucesso. Então, é de extrema importância que os noivos conversam de maneira aberta por exemplo, sobre várias coisas importantes na vida na vida familiar. Por exemplo, no trabalho, como vai ocorrer ou como vai ser. Casa, como vai. O casamento, quando vai. Filhos, como. Essas coisas importantes. Por exemplo, aqui no Brasil, e na lei e na sociedade, as pessoas têm que conversar sobre, por exemplo, tem vários exemplos para nos fazer, mas esse exemplo é importante também, que regime de bens, por exemplo, para alcançar uma vida sem conflitos. Sem conflitos, nós devemos entender ou fazemos um concordo entre nós antes. Comunhão, por exemplo, comunhão parcial ou separação de bens ou qualquer outro regime, porque o regime de bens regula a relação patrimonial que se estabelecerá entre os futuros cônjuges. Por isso, se nós pensamos no Alcorão Sagrado, tem uma história do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Eu recomendo vocês leiam o capítulo de histórias no Alcorão Sagrado, Al-Qasas. Fala sobre o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, e fala que Allah subhanahu wa ta'ala disse que quando Moisés imigrou, saiu, ele encontrou um profeta chamado Shu'aib. E esse profeta tem duas filhas. Uma delas disse ao seu pai: "Ó meu pai, emprega-o, deixa ele trabalhar conosco, porque é o melhor que poderá empregar, pois é forte e fiel. Ele é responsável, confiável, religioso, virtuoso." E Shu'aib disse, esse profeta disse para Moisés, o pai dela disse: "Na verdade, eu quero casar-te com uma das minhas filhas." Ele ofereceu.
ou mostrou para ele que quer casar, que está gostando que Moisés casar com a filha dele. Com a condição, ele disse, com a condição de que me servir ou sirva durante 8 anos, que você me servir, fica trabalhando comigo 8 anos para eu casar-te com a minha filha. Então, Moisés, e se você cumprir esse trabalho durante 8 anos, e se você trabalha mais 2 anos mais, será por teu gosto. Eu não quero obrigar você, e se Deus quiser, achar-me entre os justos. O profeta Moisés respondeu a ele, então, tal fica combinado. Moisés combinou com ele, entre mim e você. Agora Moisés aceitou casar com a filha do profeta Shuaib, para que por troco de trabalhar com ele 8 anos. Imaginamos uma pessoa trabalhando 8 anos para conseguir casar de forma lícita. E então Moisés está, nesse versículo, nós estamos descobrindo que Moisés está pensando futuramente, está fazendo planejamento de 8 anos depois. 8 anos depois ele vai casar com esta mulher que é filha de um profeta, uma menina virtuosa, uma menina justa, uma menina fiel, uma menina educada, de uma família virtuosa também. Então, o estágio antes do casamento é considerado uma dos estágios mais importantes e difíceis, porque os futuros cônjuges, os esposos, querem ser independentes da família e constituir uma própria família deles. Portanto, os dois começam com novas responsabilidades, começam com compromissos sérios, troca de direitos e deveres de forma razoável e justa, baseada no amor, na misericórdia entre eles. Então, esse é o primeiro, o segundo estágio antes do casamento, que é planejamento. Terceiro, antes do casamento, é conhecer as qualidades de um companheiro de vida. Você tem que conhecer essa pessoa. Seja homem, você é uma mulher, vai casar, tem que conhecer o homem. Homem que quer casar com mulher, tem que conhecer ela antes. E conhecer, não é conhecer na rede social, no Facebook, no WhatsApp. Não, tem que conhecer o comportamento dela, como a cultura dela, a cultura dele, religião, examinar ele é gente boa ou não, ele é confiável ou não, ele é virtuoso ou não, ele é veraz ou não, ele é responsável ou não. Conhecer ele de forma detalhada, conhecer ele de forma que é suficiente para casar com ele. Não conhecer ele 1 dia, 2 dias e pronto. Então, por isso o Islã, no Islã, você tem que perguntar sobre a esposa, e a família da esposa tem que perguntar sobre o esposo, sobre a família dele, o que ele estuda, o que ele trabalha, em que lugar ele está morando, o que está trabalhando. Todas as coisas importantes. Por isso, no Islã também é necessário, se um homem não está conhecendo a mulher, é permitido ver o rosto dela. Por exemplo, se ela usa niqab, é permitido que ela abrir
o niqab para que ele ver. Ele pode visitar ela em casa, conhecer ela, mas não significa que conhecer ela, só conhecer a beleza dela, que ela é bonita ou linda ou não. Não, conhecer ela, conhecer educação, conhecer a religião dela, conhecer todos os detalhes importantes na vida. Porque as pessoas, tem que conhecer, porque conhecer as qualidades de um companheiro de vida, que é escolher as qualidades que você gostaria que estivessem presentes nele e que você deseja para que não se sentir futuramente inferior ou infeliz. Porque tem pessoas estão ou as pessoas que fazem uma escolha com base nas palavras e opiniões das outras pessoas. Estão escutando, ouvindo, fulano é bom ou fulano é mau. Estão escutando só, ouvindo. Essas pessoas acabam caindo vítimas de uma má escolha, o que leva a eles ao grande número de disputas e problemas conjugais futuramente. Em seguida, ao fracasso do relacionamento e do casamento depois. Então, esses são 3 bases ou 3 estágios antes do casamento. Conhecer as qualidades do outro, tem que conhecer ele de forma detalhada, seja as qualidades que você deseja, você gostar ou não, e você depois decidir. Planejamento e boa escolha de parceiro. Então agora vamos resumir para vocês última coisa da nossa live, que é os fundamentos de um casamento bem-sucedido, ou os princípios de um casamento, de um matrimônio de sucesso. Primeiro, respeito mútuo e valorização entre os cônjuges, entre o casal, em seus relacionamentos. O respeito trocado entre os dois. Porque o respeito entre os cônjuges em seus relacionamentos e valorização de cada um deles sem diminuir o valor do outro. Especialmente na frente dos outros e das outras pessoas, como, por exemplo, membros da família, seja a família do marido ou a família da esposa. Você não pode diminuir do valor do seu esposo e da sua esposa na frente das pessoas. Ou também, se vocês estão sozinhos. Tem que ter um respeito, seja durante o diálogo, durante a conversa, e qualquer outro ponto de vista, seja certo, seja errado, você deve ser esclarecido, ou deve ser esclarecido de seu ponto de vista e respeitar o ponto de vista dos outros, mas tendo em mente os sentimentos do outro, e não tente subestimar o que ele tem e o que ele sabe. Então você não pode desvalorizar, ou seja, desrespeitar o outro. O respeito é um princípio do casamento. Você tem que respeitar a sua esposa, respeitar a família dela, respeitar as opiniões, o pensamento dela. Você pode argumentar ou dialogar, mas tem que ter respeito entre os dois. Segundo fundamento é a justiça. A justiça na troca de direitos e deveres.
Por quê? Porque é um matrimônio baseado em cima de troca de deveres e direitos entre o casal. E Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja, disse no Alcorão, Deus ordena a justiça e a benevolência. Olham, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani. Deus ordena a justiça, este é o normal. Justiça, normal. O ideal é a benevolência. Você pode ser justo com o outro, mas o melhor que você ser benfeitor com o outro, não ser justo só. Você tem que ter mais um nível alto. Então, a justiça e a benevolência. A justiça é normal, comportamento normal, mas a benevolência é comportamento ideal, é melhor. E Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja, disse também, sejam equânimes, ou sejam justos, porque Deus aprecia os justos. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse, os justos se encontram perante Deus no dia do juízo final sobre escadas, sobre mimbares de luz. Quem eles? Ele disse, são os justos em suas famílias, bem como nas responsabilidades em que foram incumbidos. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, relatou que Allah disse em um hadith Qudsi, evitai ser injustos, porque a injustiça se transformará no dia do juízo final em trevas, em escuridões. Então você tem que ter cuidado para não injustiçar a sua esposa e para não injustiçar o seu esposo. Você não pode julgar, não pode desconfiar, ter mais suspeitas que você, porque ele saiu, porque ele assim, dessas formas que suspeitas na cabeça, sem nenhuma prova, sem nenhuma justificativa. Então a justiça no Islã é a balança de Allah, de Deus Altíssimo seja, na terra. E à medida que o Islã ordenou a justiça e a incentivou, também proibiu a injustiça. E combateu com a injustiça todas as formas dela. Principalmente a injustiça dos fortes contra os fracos. E enquanto mais fraca a pessoa, a injustiça contra ela é mais pecaminosa. Por isso no Islã, o Islã é uma forma de respeitar a mulher, uma forma de cuidar a mulher. O Islã considera a mulher como fraca. Islã considera a mulher como fraca. Não significa que não há mulheres fortes. Não significa isso. Mas Islã ordenou ao homem tratar a mulher bem. Por isso, quando a injustiça, quanto mais fraca a pessoa injustiçada, o pecado fica mais grave. No hadith Qudsi, palavra de Allah, como nós falamos, relatada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, Allah, Altíssimo seja, Barakallahu fique. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse, meus servos, eu proibi a injustiça a mim. E a fiz proibida entre vocês. Portanto, não cometei injustiça entre vocês. Então, entre
entre os fundamentos da vida familiar ou do matrimônio no Islã é a justiça. Terceiro fundamento, terceiro princípio é reconhecimento do esforço do outro. Reconhecimento de esforço do outro, que é o agradecimento, é apreço pelo que o outro está fazendo por você e não negar o que está fazendo, seja pequeno, seja grande, seja coisa grande, coisa pequena, você tem que valorizar o trabalho do seu companheiro. Porque uma das razões para relacionamentos fracassados é não reconhecer o esforço, o trabalho do outro. Muitas vezes, nós por exemplo, quando uma pessoa fora da família nos oferece algo pequeno, a menor coisa que fazemos por ele é dizer obrigado, dizer agradecimento, que nós agradecemos a ele de fundo do nosso coração. Então, seu parceiro merece mais do que a seu agradecimento. Dentro da família, você tem que agradecer seu companheiro. Então, quando você agradece, aprecia e admira o que o outro faz, isso aumenta no nível do sacrifício dele por você. Porque quando, por exemplo, eu encontro um agradecimento, eu faço uma coisa e eu tenho a minha esposa está me agradecendo, então eu aumento o meu sacrifício por ela. Porque quando ele sentir, o esposo ou a esposa sentir a importância do que ela ou ele faz por você, então o amor por você aumenta. E essas são as melhores formas de manter a continuidade das relações conjugais. Entre os fundamentos é o amor e a misericórdia que nós já explicamos antes. Amor, que nós falamos que é comportamento na vida. E misericórdia entre os dois. Amor e piedade entre os cônjuges. E também entre os fundamentos do casamento, a excelência do caráter. A excelência do caráter. Porque as boas maneiras são pilares da estabilidade do casamento, do matrimônio, do trabalho, da vida familiar, da vida social, de toda a nossa vida. As boas maneiras, éticas, morais, são pilares da nossa vida. Como, por exemplo, honestidade, oferta de ajuda aos demais, lealdade, responsabilidade. Essas éticas nós devemos ter para o nosso casamento, o casamento ser um casamento, um matrimônio de sucesso. Guardar os segredos dentro da família, humildade, perdão, que nós perdoamos as falhas dos outros, da esposa ou do esposo, sinceridade entre nós, agradecimento, veracidade, todas as éticas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou. Última coisa que eu vou finalizar com ela é a paciência. Muitas pessoas escutam, ouvem a paciência. A paciência não é uma palavra falada na língua, é um comportamento na sua vida que você costuma conseguir ter esta paciência. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama as-sabru bit-tasabbur", que a paciência alcançada através o tratamento, o treinamento, que você treinar na sua vida, ser paciente. Pouco a pouco e você vai ser paciente. Sempre você não vai
não vai estar mais difícil para você ficar paciente e perseverante na sua vida. Então, irmãos queridos, irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas, vou resumir a palestra rápido para todos e para nós também teremos uma visão geral sobre a palestra, fica na nossa cabeça, inshallah. Nós falamos sobre os fundamentos, objetivos do casamento, do matrimônio no Islã. E falamos sobre os objetivos. Os objetivos, falamos sobre 4 objetivos importantes. Encontrar tranquilidade, felicidade, paz na nossa vida. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, manter as boas maneiras para que não incorrer no abismo do adultério e nas relações duvidosas, para não cair no pecado, manter as morais, a nossa honra, conservar o pudor que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou, preservar a nossa religião e continuação da família e conservar a linhagem, a descendência. Esses são 4 objetivos do casamento no Islã importantes. E falamos sobre 3 passos ou 3 estágios antes de matrimônio que nós devemos alcançar. Primeiro, boa escolha do parceiro. Segundo, o planejamento do matrimônio, que não é para a festa, para toda a vida do casamento. E o terceiro é conhecer as qualidades de um companheiro ou de uma companheira da sua vida. E também falamos no fim sobre os fundamentos, os princípios fundamentais de casamento bem-sucedido, ou seja, de sucesso, que são o respeito trocado entre os dois, valorização entre os dois no relacionamento e a justiça na troca de deveres e direitos entre o casal, e também reconhecimento do esforço do outro, amor e misericórdia, piedade entre os dois, e a excelência do caráter e, no fim, a paciência. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço cada uma de vocês e espero que eu transmitir para vocês um conhecimento que seja benéfico ou que beneficiar vocês e beneficiar todos nós, inshallah. O casamento, o matrimônio é um projeto de vida, não é um desejo temporário. Por isso nós devemos pesquisar mais, ouvir as palavras mais, ouvir na religião, ouvir ouvir as especialistas na social, por exemplo, aspecto social, essas coisas. Ouvir de várias pessoas sobre isso. Também experiências são importantes, porque às vezes esse é conhecimento, mas tem experiências mais importantes. Eu recomendo vocês, todos vocês também, dar valor e importância para as experiências das outras pessoas. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer uma súplica. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik.